Fala, seus bando de doidos. Galera, quer uma coisa aqui pra vocês, mano, que eu sou abençoado. Eu sou abençoado e eu percebi só agora. Mas eu não quero jogar na cara de ninguém, não quero humilhar ninguém, não quero falar nada. Eu só tô falando que eu sou abençoado e eu vou explicar o porquê. Mano, como vocês sabem, eu tento ser o melhor servo de Deus, tá ligado? Eu tô tentando ser o melhor servo de Deus. Aí, mano, esse tempo atrás aí, entrou um cara lá no meu trabalho, tá ligado? É, Só que o quê? Ele passou por uma fase muito ruim, ele perdeu tudo, tá ligado? Ele caiu literalmente. Aí, mano, como eu sou um cristão e o meu senhor fala pra mim mostrar a palavra pras pessoas, eu pensei assim, mano, eu vou falar com ele e ver se ele quer, tá ligado? Eu falei isso. Falei, Gui, Elian, mano, eu vi que você tá procurando emprego, essas coisas, e eu quero te ajudar. Ele falou, quer, mano, quero. Aí eu falei assim, ó, eu vou falar com o meu Senhor Deus e falar com Jesus, que é Deus também. Aí, mano, eu cheguei no trabalho, tomei aquele banho, fui pra igreja. Mano, fui pra igreja, em ter oração lá com Jesus. Pra quem não sabe, galera, eu falo com Deus na igreja, que é Jesus, e falo com Deus, que também é Jesus, também é Deus, no meu quarto. Aí eu falei com Jesus na igreja, expliquei a situação, expliquei o que aconteceu, e essas coisas. E na hora que eu tava explicando pra ele, eu fui e falei, ó, eu tô te pedindo um emprego, mas não pra mim, é pro Gui. É o Gui Saia. Aí eu cheguei em casa, falei com Deus também, aí essas coisas. Fui, fui pro trabalho, depois, mano, acho que foi depois que ele entregou o currículo, menos de 2 dias, o cara pediu para ele ir lá fazer o teste. Ele foi lá, fez o teste, passou e tá trabalhando até hoje. Essa foi uma obra que eu pedi e Deus abriu as portas. Ah, e a outra foi que eu pedi um emprego também pro meu primo Vitor, tá ligado? É, eu falei, tipo assim, eu cheguei nele e o foda é que o Vitor, mano, ele tem dois. Ele tem vários problemas. Ele tem três filhos. Três filhos. Ele tem uma filha, um filho e um filho. Aí, ele mora de aluguel e ele trabalhava de pedreiro. Só que ele ganhava muito pouco. Era 200, era o tanto, 150. E essas coisas. E eu vi, mano, que é muito pouco mesmo, tá ligado? Tipo assim, eu falo que é pouco porque pra ele, porque, ó, ele tem aluguel, ele tem comida pra comprar, ele tem pensão pra pagar, que é da filha dele, e ele tem os dois meninos pra sustentar, e ele tem pra sustentar ele e a mulher dele, que é minha prima. Aí, mano, gente, deixa eu explicar. O Vitor é de outra família, tá? E a minha prima namorou ele, então ele é praticamente meu primo agora. Aí, mano, eu falei nele, eu cheguei nele, expliquei a situação e falei pra ele, ó, eu vou pedir pra Deus arrumar um emprego pra você. Só que eu já sabia que eu, tipo assim, eu ainda tava meio com dúvidas tipo, se Deus vai poder fazer isso pra mim, porque eu pedi um emprego pro Gui, ele realizou e falei assim, não, não sei se Deus vai fazer isso por mim. Aí eu fui, cheguei na, eu fiz a mesma coisa, cheguei, tomei aquele banho, fui pra igreja, falei com Jesus, eu expliquei a situação, essas coisas. Só que no meio da oração, eu meio que falei assim para Jesus: Jesus, nem que seja um salário de 1.700. 1.700 para ele poder comprar comida, pagar o aluguel, colocar comida em casa e pagar a pensão da mulher, da filha dele. Eu falei. Aí, mano, eu cheguei em casa, deitei, entrei em oração com Deus também. Falei a situação, expliquei. Aí, mano, nesse meio tempo, é, em poucos de uns 3 dias ou mais, eu cheguei no trabalho, a Carol falou assim, ó, Gabriel, o Vitor quer falar com você. Eu falei, não, vou lá. Eu me troquei, fui pro Vitor, aí eu falei, que foi? Ele falou assim, ó, peça o celular aí pra eu poder fazer um negócio.
Aí eu prestei o celular pra ele, fez um negócio lá, só que não tava dando. Tinha que ser do celular dele, que não tava dando. Aí, mano, nesse meio tempo, eu falei assim, eu pego lá. Ele falou assim, então, eu fui com, sei lá, um negócio lá que ele falou pra mim, e já tá, ele tá registrado já. Aí eu falei assim, ô, que da hora, mano. Aí ele falou, obrigado, tá? Ele pediu obrigado, porque eu falei que ia pedir pra Deus e Deus realizou mais um pedido. Eu pedi pro Gui, Deus foi e abriu a porta. Eu pedi pro meu primo, ele foi e abriu a porta. Então é duas obras que eu tenho para pedir, que eu pedi e as duas obras pediu. Aí, mano, olha o que aconteceu. Além de ele ter abençoado o Gui Saia e o Vitor, tem um homem. Tem um homem, mano, que ele chega pra vender coisas pra poder curar, pra ter tratamento pro sobrinho dele, não sei se é filho dele, alguma coisa assim. Aí, mano, eu tava vendo isso, mano, aí eu tava meio que sentindo pena. Na verdade, eu sinto pena, tá ligado? Só que eu não tinha dinheiro. Ele queria dinheiro, só que ele não tinha Pix, eu só tinha Pix. Aí, mano, eu falei assim, mano, eu vou falar com ele quando eu vi ele. Quando eu vi ele, não deu essa. Eu perguntei o nome do menino, aí ele falou que é Candinho, Candinho alguma coisa. Aí eu falei assim, ó, beleza. Cheguei em casa, mano. Mas antes que eu conte essa obra aqui, eu vou explicar um negócio. Galera, nesse meio tempo eu tava assistindo o jogo do Corinthians. Aí o maluco lá, mano, cavou a falta no maluco do Palmeiras. Aí eu falei assim, caramba, mano, a gente vai tomar gol, a gente vai tomar gol. Tipo assim, eu tava botando fé no Hugo, mas eu falei assim, caramba, mano, não vai dar certo, não vai dar certo. Aí o que eu fiz, mano? Então oração com Deus, essas coisas. Eu falei, bem, rapaz, assim, ó, faz o Hugo pegar. Só isso que eu quero. Eu só quero que ele pega pro meu time ganhar, tá ligado? Aí não deu essa, mano. Se você for reparar, mano, repara no cara que chutou lá. Mano, ele chutou fraco. Ele chutou muito fraco. Não tinha nem como não pegar essa. Quando ele chutou, não deu essa. O Hugo pegou. Então não foi o Hugo que pegou, tá? Foi Deus. Hugo Souza. Foi Deus que pegou esse golaço e eu quero dizer que Deus é tudo pra mim. Então, aí eu já expliquei a situação. Aí nesse meio tempo eu falei o quê? Eu falei que não vai dar pra eu pedir, porque quando eu falei pra Deus pegar esse gol, eu falei pra ele que ia ficar 5 dias sem pedir coisa pra ele. 5 dias. Aí quando eu vi um homem, eu não consegui resistir. Falei com ele, perguntei o nome da criança. Aí eu falei, não, beleza. Eu cheguei em casa, tomei aquele banho, deitei na cama e tem oração com. Ah, não, minto. Primeiro eu fui pra igreja, falei com Jesus, eu expliquei a situação pra ele, que eu ia pedir uma coisa pra ele, só que não pra mim, mas sim pro menino. Eu pedi cura. Eu pedi uma cura, um milagre pro menino. Aí eu cheguei em casa, deitei em cama, tá lá, deitei em cama, entrei em oração com Deus e falei assim, ó, Senhor, é, eu tô pedindo um negócio, mas não é pra mim, é pro menininho. Então, o menino, eu pedi, já faz 2 dias, e eu não tenho resposta desse homem, porque raramente ele aparece lá, ele aparece de vez em quando. E eu queria saber se o milagre que eu pedi para Deus foi realizado. Eu quero muito saber. Eu não sei se já foi ou não. E agora, galera, eu tava pensando em trocar de trabalho. Só que eu não pedi para Deus. Eu não pedi para Deus emprego. Eu tava pensando em pedir, mas não pedi. Aí, mano, eu fui pra igreja hoje e o homem lá, o que é o Samuel, perguntou se você tá procurando um emprego ainda? Eu falei, tô. Ele falou, rolou uma oportunidade aí, essas coisas. Aí eu falei assim, nossa. Eu falei, como é? Ele falou, mano, é fácil, é caminhão de gás, tá ligado? De gasolina. Eu só tenho que pegar o pau, colocar no gás, colocar lá no bagulho do gás, medir e dar pro cara lá. Aí o cara vai ver o que tem que fazer. Mano, uma coisa simples, uma coisa besta. E eu vou ganhar 2 mil. Claro, eu não sei dizer se é isso que Deus quer, porque eu ia pedir um emprego, mas acabei não pedindo, porque eu tenho muito medo. E
e rolou essa oportunidade. Eu não sei se foi por acaso ou se foi Deus me abençoando por essas 3 obras que eu pedi em nome dos outros. Eu vou descobrir hoje, né, eu vou falar com Deus hoje. Já falei com Jesus e vou falar com Deus hoje. É isso, galera. É por isso que eu sou abençoado e espero poder não só abençoar eles, mas vocês também. Então, deixa o like, compartilha, se inscreva. É nóis. Até amanhã, galera.